Então, assim como nós fizemos lá nos modelos lineares, né, que a gente comentou sobre os vários modelos lineares que tinham para classificação, e depois eu fiz uma espécie de um adendo ali para os modelos de regressão, eu vou fazer a mesma coisa agora para os modelos não lineares. A gente falou aí de vários modelos não lineares de classificação, então agora eu vou falar de alguns de regressão. Na verdade, grande parte dos modelos, ou pelo menos os mais recorrentes aí, né? Eles usam uma formulação muito parecida para classificação e para regressão. Então, o que eu vou fazer aqui, assim como eu fiz lá na parte linear, é só destacar aquilo que é diferente ou os conceitos que são importantes, que são diferentes quando você sai de um modelo adaptado ao cenário de classificação para um modelo adaptado ao cenário de regressão. Então, ressaltar essas diferenças, basicamente, que é o que eu vou fazer. Além, no caso não linear, aqui eu detalhar um pouco mais a regressão bayesiana não linear, que são os chamados Gaussian Processes, porque eu acho que eles são relevantes no contexto de quem for trabalhar com regressão aí. Tem algumas características que são bem distintas desse modelo em relação aos demais, né? Então, qual que é o problema que a gente está tratando aqui? O problema que a gente está tratando aqui é um problema de regressão não linear. Então, o que a gente quer na verdade, encontrar alguma coisa que represente os dados, né? Onde a combinação dos parâmetros do modelo com as features não é uma combinação linear desse tipo aqui, né? Não é um WTX, né? Então, no caso mais clássico aqui seria uma reta, né? Ou, como a gente viu lá na última aula de modelos de regressão linear, eventualmente esse cara aqui pode ser também feito através de um mapeamento, né? Aquele feed-x que a gente falou, né? Mas ainda assim a combinação entre ele e os pesos aqui eram lineares, né? Então, ainda assim a gente usava, por exemplo, mínimos quadrados, ou o mínimos quadrados com regularização, né? Chamado Ridge Regression lá, né? Para estimar os parâmetros. Então, agora a gente não está no cenário dessa combinação linear aqui, né? Então, a gente vai buscar uma aproximação não linear aqui para os nossos dados, para as nossas features, né? Onde a gente não vai olhar para modelos com essa cara aqui, né? Então, eu vou fazer aquilo que eu comentei no começo do vídeo. Eu vou pegar, percorrer alguns dos modelos que a gente trabalha, por exemplo, a SVM, as árvores de decisão, a Logistic Regression não, porque ele naturalmente a formulação é muito parecida, né? Então, eu vou acabar nem comentando muito sobre ele. Mas as Random Forests, né? E aí depois eu vou falar sobre o modelo um pouquinho diferente aqui, que é o Gaussian Process, que acho que é a maior novidade aqui dessa aula de modelos não lineares, tá? Então eu vou começar aqui falando um pouquinho de como que é a SVM quando a gente adapta ela para regressão, tá? Então as SVMs lá, né, se a gente for resgatar lá a formulação de um problema de regressão com regularização, ou seja, a gente vai falando da Ridge Regression lá, né, que a gente viu nas aulas de modelos de regressão linear, né? O que a gente tem, a grosso modo, tá? Uma pequena modificação da notação aqui, mas a ideia é basicamente a mesma, né? Eu vou minimizar o erro quadrático, né? Que eu tenho entre aquilo que eu estou, digamos, que eu tenho como dado, né? Os meus dados são o y de n aqui, né? E aquilo que o meu modelo está falando, tá? Então, a diferença quadrática entre aquilo que eu estou atribuindo e aquilo que os meus dados estão dizendo, né? Então, esse aqui é basicamente um mínimos quadrados, vai lá, né? Mais esse termo de regularização que a gente viu aí bastante nessas últimas aulas que a gente discutiu ele, né? Associado a um parâmetro aqui, que é um parâmetro de regularização. Então, a gente ainda vai manter esse contexto aqui, só que no caso das SVMs, a gente vai partir dessa análise aqui para tentar enxergar o que acontece na formulação da SVM para a regressão. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é fazer uma alteração nesse termo de mínimos quadrados, nesse primeiro termo que está aqui, tá? Por quê? Porque a gente vai tentar incluir o que seria o análogo à margem lá que a gente viu no caso da SVM para classificação, tá? Então, como a gente vai alterar? A gente vai usar uma função de loss, né? Que tem a característica que está representada em vermelho aqui, tá? Ou seja, dentro de um determinado intervalo, o que seria análogo à margem aqui, com uma ressalva grande, porque o conceito de margem aqui já não faz tanto sentido, né? Já que a gente não está no caso de classificação, tá? Então, vou colocar entre aspas aqui só para dar a ideia da margem, tá? Então, os pontos cuja diferença entre aquilo que eu tenho e aquilo que eu estou predizendo, né?
Está dentro desse intervalo dado por esse parâmetro epsilon aqui, né? Então, dentro do intervalo de mais e menos epsilon aqui, então esse é um parâmetro definido por usuário, né? Então, é um parâmetro definido a priori, tá? Tudo que cai dentro desse cara aqui, entre aquilo a diferença entre aquilo que eu estou predizendo e aquilo que eu tenho de dados, né? Ou seja, essa diferença em termos absolutos aqui, né? O valor dessa loss function é zero. Ou seja, se eu estou dentro do que eu estou chamando de margem entre aspas aqui, né? Desse intervalo de menos epsilon a mais epsilon, então a minha loss é zero. Ou seja, é como se eu estivesse acertando a regressão dentro dessa minha margem de tolerância aqui, né? Então, dentro dela, a minha loss é zero. Fora dela aqui, essa loss vai crescendo linearmente, né? Um pouco parecido com a range loss lá, né? Que a gente discutiu no caso da SVM, né? Bom, então eu vou tentar modificar esse termo aqui do mínimos quadrados, que eu coloquei aqui em verde, ó. Esse cara aqui é o verde, aqui é o erro quadrático, né? Onde eu penalizo todo mundo que está mesmo dentro dessa margem de tolerância de epsilon aqui, né? 2 epsilon nesse caso, né? Agora eu vou modificar esse cara aqui, então eu vou trocar essa formulação aqui e vou começar a usar algo mais parecido com a SVM, ou seja, que coloca de uma certa maneira essa noção de margem aqui, que é essa função E de epsilon que eu estou colocando aqui, né? Dada por essa expressão, né? Vale zero dentro, né? E vale essa parcela linear aqui, eu estou usando o módulo, né? Estou usando o módulo desse cara aqui para dizer que ela representa tanto essa reta aqui quanto essa reta aqui. Depois você pode checar por que isso faz sentido, né? Deslocado de epsilon, né? Então, eu estou pegando e deslocando uma reta de epsilon para cá e epsilon para lá, com esse módulo aqui, né? Para poder representar a perda nessas regiões aqui, né? O erro nessas regiões aqui, né? Bom, então a minha loss da SVM vai ser basicamente essa mesma loss, trocando esse termo aqui por essa função que eu acabei de propor, né? Então ficaria com essa cara aqui, né? Eu faço duas alterações aqui. Além de trocar essa função de loss, eu coloco o termo, o C, né? Da regularização lá da SVM, aqui junto a essa parcela da equação. A gente já vai modificar mais ela, tá? Mas eu deixo ele junto a essa parcela da equação para ele ficar com a mesma cara que a gente tinha lá na SVM para classificação, onde a gente tinha o meio da norma de W, né? Que também é uma regularização de uma certa maneira, né? Coloco o parâmetro então aqui para ficar naquele mesmo template lá da SVM, né? O problema de usar essa função aqui é que ela tira a característica da convexidade da SVM, né? Então, se eu for usar algo com esse formato matemático aqui, né, eu perco a característica da convexidade, ou toda aquela preocupação que a gente tinha para garantir que a SVM permanecesse convexa, né, tal qual a gente fez lá no caso da classificação. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que tentar achar uma maneira de trocar esse cara aqui, representar ele de uma outra forma, para que o problema fique um problema de otimização convexo. Tá? Então, toda aquela volta que a gente deu lá na classificação para tornar o problema convexo e tal, né? Aqui se repete, né? Eu não vou detalhar tanto, porque acho que a história aqui dá para contar de uma maneira mais breve, né? Mas tudo que eu vou fazer na sequência aqui, então, todas as modificações que eu vou fazer em cima dessa representação aqui, é para deixar o problema com uma cara de otimização convexa. Tá? Também não vou ficar provando porque ele é convexo, eu só estou mostrando para vocês esse caminho aí. Depois, claro, vocês podem checar essas coisas com mais calma no livro para ter certeza dessas informações que eu estou passando aqui, tá? Ou para conferir essas provas de convexidade, né? Bom, então assim, ó, para fazer isso a gente vai inserir o que a gente chama de variáveis de folga. Tá? Então a gente vai modificar a formulação inserindo duas variáveis de folga. Aquela mesma variável de folga que a gente usou lá na classificação, ou pelo menos uma ideia parecida com aquela, né? Só que agora são duas. Eu tenho esse xi aqui, né? Maior que zero, e esse xi chapéu aqui, que é maior que zero para essa região aqui. Então, o que significa a inclusão dessas variáveis de folga? Significa que todas as minhas predições que tiverem dentro daquela margem epsilon lá, né? Ou seja, entre menos epsilon e mais epsilon, esses caras aqui vão ter um valor nulo para as variáveis de folga que eu estou inserindo. Tô mostrando primeiro, depois eu volto para a formulação, tá? Então, todos os pontos que caírem aqui dentro na minha regressão, ou seja, que tem uma loss nula, né?
Se ele tem um valor nulo para essa loss aqui, então as variáveis de folga relacionadas a essa substituição de variáveis que eu vou fazer aqui também tem valor nulo. Tá? Então, todos os pontos que caírem dentro dessa margem, desse intervalo aqui de menos epsilon a mais epsilon, tem valor nulo para loss. Esse cara, por vezes, ele é chamado do epsilon tube aqui, né? Se fosse um tubo ou um cilindro, um hipercilindro, aonde os dados podem cair, os dados da regressão podem cair dentro dele. Tá? Os caras que caem fora, por exemplo, os pontos que caem fora da regressão aqui, né? Vão ter, se cair para cima aqui, né? Ou estão acima de y mais epsilon aqui, né? Eles vão ter a variável de folga xi maior que zero. Ou seja, esse cara aqui já funciona então com uma certa penalização. Né? O meu cenário ideal é que eu não tenha o menor número possível desses pontos aqui fora desse tubo, né? Que eu estou tentando modelar aqui por meio da minha regressão. De maneira análoga, os valores que forem inferiores a y menos epsilon, eles vão ter o xi chapéu maior que zero. São os pontos que caem aqui. Também quero minimizar esses caras aqui. Tá? Então, o que isso me traz de características? Né? Primeira coisa, como essas variáveis de folga tem a característica da convexidade, né? Esses caras aqui eles vão ser maiores ou iguais a zero. Ou cai dentro aqui valendo zero, ou cai fora sendo maior que zero, tanto para o xi quanto para o xi chapéu. Tá? Outra característica importante aqui, ó, é que tudo que cai dentro aqui desse tubo, né, desse epsilon tubo que eu estou definindo aqui, né, todos esses pontos que eu desenhei aqui, eles vão estar dentro desse intervalo, eles vão ser maiores ou iguais ao y menos epsilon, ou seja, vai ser maior que essa borda inferior e vai ser menor que essa borda superior. No limite, podendo até ser igual, ou seja, o ponto pode cair no limiar dessa borda aqui, né? Não tem problema. Com base nessas restrições aqui, então a gente vai criar outras duas restrições, que é o seguinte. Os meus pontos, né, que eu estou tentando predizer, então, né, ou melhor, os pontos que eu estou modelando aqui por meio da minha regressão, né, os meus dados, né, os meus T de n, né, eles vão estar limitados superiormente por y de x de n aqui, né, mais epsilon, ou seja, esse valor superior que eu tenho aqui, né, então, esse valor extremo, limite superior aqui, né, mais o sigma n, ou seja, se o sigma for zero, ou seja, ele está dentro aqui, beleza, ele vai ser menor que esse limite superior. Agora, se ele cair fora, ele vai ser maior que esse limite superior, mais a quantidade sigma aqui, que ele é maior. Ou seja, por isso eu acrescentei aqui esse sigma n. Tá? Se a gente fosse fazer uma espécie de uma análise dimensional desse problema aqui, o sigma estaria na mesma unidade do meu t e do meu y, né? O epsilon também, né? Então, é como se todos esses caras aqui tivessem referidos aqui a esse valor de y que eu tô colocando no eixo horizontal, nessa espécie de análise dimensional que eu estou fazendo, né? Tá. No caso inferior aqui também, se o sigma chapéu, aqui acabei cobrindo o chapéu, né? Mas, enfim, se ele for menor que zero, ou seja, se ele for igual a zero, esse chapéu, esse ponto está dentro aqui, né, limitado por essa parcela inferior aqui, né? Se ele cai para fora, por exemplo, ele cai aqui, ele vai ter esse valor aqui, menos a quantidade de sigma que ele desloca para baixo, né? Ou seja, esse valor que eu estou predizendo aqui, ele vai ser sempre maior ou igual ao yx de n menos o xi, menos epsilon, perdão, menos esse xi, né, que é o quanto que ele está deslocado para baixo aqui, já que o xi tem que ser positivo, né, tanto o xi chapéu quanto o xi n aqui tem que ser positivos, né. Então, quando eu acrescento aqui nessa minha restrição, né, o xi, eu posso excursionar para qualquer ponto para cima e para qualquer ponto para baixo aqui, né. Para cima eu somo o xi, para baixo eu subtraio o xi chapéu. Eu acho que eu falei alguma bobagem antes no slide anterior, quando eu defini t de n e y de n. Deixa eu só ver aqui.
Realmente aqui eu misturei as coisas, tá? Então, só corrigindo aqui, me desculpem por isso aqui, acho que é melhor até eu falar isso agora e corrigir. Na verdade, esse cara aqui é a predição, o Y, e esse cara aqui são os dados, né? Agora que eu coloquei Y de x de n aqui, ficou mais claro, tá? Então, bom, isso aqui é só para ilustrar um pouco melhor aí, né, o que acontece com a SVM. Tá, então, corrigido isso, o que eu vou fazer na sequência aqui? Então, eu vou pegar essas novas restrições que eu montei aqui, basicamente, né? E vou propor um novo problema de otimização para SVM, onde eu vou tentar minimizar aquelas variáveis de folga, ou seja, minimizar ao máximo os pontos que caem fora aqui dessa minha curva de regressão com a margem, né? Ou com esse tubo, né? Que eu estou tentando modelar. Então, no cenário ideal, se eu tenho vários pontos aqui, né? O ideal é que a minha reta passe aqui o mais perto possível deles. A reta não, né? A minha regressão, meu modelo de regressão passe o mais perto possível aqui, né? E que esse tubo aqui englobe a maioria dos dados que eu estou tentando modelar, né? Então, quanto mais xi ou xi chapéu igual a zero eu tiver, melhor. Significa que eu estou envolvendo todos os dados com com esse meu tubo aqui, que é, digamos, norteado pela reta ou pela curva que eu estou fazendo a regressão. Tá? O mais meio de ômega permanece, né? Mas agora, como eu escrevi todas essas restrições aqui para o meu problema, então eu preciso fazer esses caras aparecer aqui, né? Então o t de n tem que ser menor ou igual a y de n mais epsilon mais xi n, ou maior ou igual a y de n menos epsilon menos xi chapéu de n. E a restrição de que essas variáveis de folga tem que ser maior ou igual a zero. Né? Veja que escrever dessa maneira aqui é a mesma coisa que escrever o problema com essa forma que eu tinha colocado anteriormente aqui, né? Só que eu dei toda essa volta para agora garantir a tal da convexidade para a solução. E aí, já que ele é convexo, eu posso usar toda aquela estrutura de solução que a gente usou para SVM, né? Ou todo aquele processo que a gente fez anteriormente para SVM, tá? Então, dito isso, o que a gente vai fazer? A gente vai, então, minimizar esse cara aqui, vai buscar a minimização desse problema de otimização. Então, é encontrar quem é o W, basicamente, para nós aqui, né? Quem que é o W, né? Que permite que esse problema de otimização seja resolvido aqui, né? E eu encontro, então, essa curva ou essa reta que melhor se adequa aos dados aqui. Lembrando que esse cara aqui, então, é um parâmetro, né? Eu tenho que passar ele a priori, né? Eu tenho que determinar quem é esse cara aqui, né? E como eu estou pressupondo que tudo isso aqui é não linear, né? Ou seja, já estou forçando de uma certa maneira, né? Ou já induzindo vocês ao caso não linear. Então, essa formulação aqui certamente vai envolver já o kernel, né? Já vai ser uma formulação com base na SVM usando o kernel, já que essa é a versão não linear da SVM, né? Então, para resolver esse problema, o que eu tenho que fazer? Tem que montar o lagrangiano, né? Ou seja, botar isso aqui lá na função objetivo, né? Por meio dos multiplicadores de Lagrange, né? E aí derivar em relação a todas as variáveis, que são W, se eu for ser formal, até o B pode aparecer aqui, né? Muito embora explicitamente não tenha nada em função de B aqui, né? Então, mas beleza, poderia incluir o B, né? Em relação ao xi n e em relação ao xi chapéu n. Então tem que derivar em relação a tudo isso daqui, né? Todas essas derivadas parciais aqui, para eu poder resolver esse problema de otimização. Não vou fazer isso aqui de forma detalhada, se você quiser ver lá, essa dedução mais detalhada está no capítulo 7 lá do livro do Bishop, tá? Então lá na seção, se não me engano, acho que é a seção 7.1.4, tá? Então ele detalha essas derivadas parciais aqui, eu estou pulando e indo direto para o resultado. Então o resultado me diz o seguinte, que o y de n, a minha predição,
vai ser a soma para todos os n pontos que eu tenho dos multiplicadores de Lagrange. Então, aqui, ó, a n e a chapéu n, esses caras aqui, então, são os multiplicadores de Lagrange. Tá? São os multiplicadores de Lagrange que multiplicam todas as restrições de desigualdade relacionadas a xi n e todas as restrições de desigualdade relacionadas a xi chapéu n. Tá? Só para manter a relação da notação aqui. Como eu falei para vocês, é não linear, então aparece o kernel aqui, né? E aí aparece o parâmetro b, né? E o parâmetro b ele pode ser calculado dessa maneira também, não estou deduzindo, isso aqui vem de uma das derivadas parciais ali, tá? Então você pode deduzir essa informação que é dada por esse vem de uma das derivadas parciais mais uma característica de pegando um vetor suporte que eu já vou falar um pouquinho mais sobre ele, tá? Então, conhecendo o parâmetro epsilon que você definiu, e o kernel está dado, né, e os multiplicadores de Lagrange calculados por meio do problema de otimização, ou resolver o dual, basicamente, né, aí você pode calcular tanto a tua predição quanto o parâmetro B aqui para determinar o que seria, então, a tua curva ali, né, mais aquele tubo que a gente está inserindo para envolver os dados, tá? Então, como eu falei para vocês, pulei toda a dedução aqui, né? Estou indo mais rápido, né? Se a gente for olhar, então, a solução da SVM para um problema que tenha sido definido os parâmetros, né? Então, agora a regressão ela tem mais parâmetros que a classificação. Quem são os parâmetros da SVM, né? É o epsilon, o C, da regularização lá, e se estiver usando um kernel gaussiano, o sigma, né? Então, o epsilon vai controlar aqui quanto mais você inclui pontos dentro dessa tua margem, então esse cara está relacionado com essa margem, né, com essa distância, acho que já ficou bem claro do que a gente falou até agora, né? O C e o sigma têm uma característica bem parecida com o que a gente falou lá para a classificação. Eles têm relação, então, com o overfitting e com a suavidade que você vai ter, então, para o teu regressor, né? Então, quanto mais você variar esses parâmetros aqui, mais você pode entender a solução de overfitting dependendo da escolha ou do range que essas variáveis estiverem definidas. Então, a interpretação que a gente teve para o C e para o sigma lá da classificação também vale aqui para a regressão. Tá? Aqui eu ressaltei o que seriam os vetores suporte na solução da regressão, que é um pouquinho diferente lá da classificação. Então, os vetores suporte, eles além de estarem localizados na margem aqui, eles também estão fora do tubo aqui, né, de regressão que a gente está utilizando. Então, todos os vetores suporte, então tem o AN, o A til, o A chapéu N diferente de zero, né, e eles estão localizados ou na borda, ou eles estão no limite aqui do tubo, né, ou estão para fora dele, para cima ou para baixo, né, isso vale para cima ou para baixo. E todos os outros pontos, então, que estão dentro desse tubo aqui, né, não são vetores suporte, então tem os multiplicadores de Lagrange nulo. A n e a chapéu n aqui são nulos. Tá? Então, isso aqui é só uma interpretação rápida de como que ficaria a SVM para o caso de regressão. O ponto mais importante que você precisa saber aqui é entender qual que é essa função de loss, né? O que muda, né? Por exemplo, em relação ao problema de mínimos quadrados. Então, acho que o slide mais importante é esse, no fim das contas. Você precisa sair daqui e vir para cá, né? O resto que eu fiz é mais mostrar como que o problema se torna convexo. Tá? Bom, falando um pouco então das regression trees e das random forests lá, né? Então, as regression trees, a solução para a regressão é exatamente igual para a classificação. A diferença é que lá no nó folha, por exemplo, da árvore, né? Vamos supor que você tem uma árvore aqui com várias ramificações aqui, né? Se você for pegar um nó folha, o nó final lá da árvore, né? No caso da classificação, o que você tinha era uma distribuição de classes. Então, pode ser a classe 1 com uma determinada probabilidade, a classe 2 ou a classe 3 ali, uma espécie de um histograma, né? De distribuição de classes no nó folha, né? Aqui o que você vai ter é um range de valores. Então, você vai ter, por exemplo, para regressão, o valor pode estar entre 1,2 e o valor que você está predizendo ali, né, o y de x,
pode estar entre 1.2 e 1.7, por exemplo, né? Então, você vai ter um range de estimação, né? Então, se você tiver uma árvore que é relativamente, ou não muito profunda, ou seja, uma profundidade de 2 aqui, acontece que o range vai ser bem largo, né? Pode ter um range ali, ó, de 0.5 até 3.5, mais ou menos, que é o que está em azul aqui, né? Outro range um pouco menor e tal. E à medida que você vai aumentando a profundidade da árvore, você acaba diminuindo esse range, né? Mas eventualmente você pode ter sobreajuste, você pode ter uma espécie de um overfitting aqui, né? Que é o que está acontecendo com esses casos mais extremos aqui, né? Então, como que você faz para reduzir ou atenuar, né, essas árvores no contexto de regressão? É usar várias árvores no contexto, por exemplo, de random forest, né? Então, ao combinar várias árvores e fazer a média, a gente mostrou isso anteriormente lá, né? Você sai de uma solução meio quadradona, que nem essa verde aqui, que usa uma árvore só, né? E passa para uma solução um pouco mais suave, que representa melhor o que está acontecendo com os dados, que é o que está em vermelho aqui, né? Então, para sair desse cenário e vir para cá, tanto para amenizar o overfitting, como ter uma transição mais suave, ou ter uma suavidade maior na tua estimativa, a saída é usar as random forests. Bom, eu acho que não tem muito mais o que ser dito aqui, a não ser essa ressalva que é bem importante, tá? Do ponto de vista de classificação, ou de regressão não linear, tem mais um modelo que é importante para a gente ver aqui, que é o Gaussian Processes, né? Que a gente falou lá de modelos Bayesianos, né? Então, quando eu comentei lá do Maximum Likelihood para regressão, em comparação ao modelo Bayesiano, eu falei que a principal diferença é a incerteza em regiões onde a gente não tem dado, né? Quando você está numa abordagem, digamos, não Bayesiana, por exemplo, usando Maximum Likelihood, né? Você tem variâncias que são as mesmas aqui para todas as regiões, tendo ou não tendo dado naquela região, né? Aqui a diferença é que a incerteza ela é maior, né? Então, o que acontece na região que você não tem dado, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer aquela mesma análise que a gente fez lá para o caso de regressão bayesiana, né? Só que agora forçando essa não linearidade, né? Então, tem um modelo aqui inerentemente não linear. Né? Mas isso eu vou deixar para um próximo vídeo, porque esse assunto é um pouco mais longo, então eu vou deixar um vídeo só para falar sobre ele, tá?